mas eu acho que o piloto, quando entra na pista, ele tem que entrar para ganhar. E eu acho que esse espírito, eu sempre falo isso para quem me pergunta, os meus amigos, quem é mais próximo, quem estiver me assistindo, pode ter certeza que se eu vou estar ali, vocês vão estar me vendo, eu vou estar acelerando para vencer. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo jornal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, 130 mil seguidores no Instagram, 32 mil membros nos grupos de WhatsApp, um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes. Vem, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar e hoje o assunto é velocidade. A fera aqui tá voando baixo. O advogado blumenauense Silvio Morestoni, líder da atual temporada da Porsche Cup. O cara tá voando. 3 provas na temporada, 3 pole positions, andando mais rápido que todo mundo. Uma vitória, um terceiro lugar e a liderança da competição. Sabe o que mais? Despontando como principal favorito à conquista do título, Silvio Morestoni. Fala, abençoado. Tudo bem, PC? Tudo bem, mano? Obrigado aí, tudo de bom a todos aí. Eu espero esclarecer aos ouvintes aí, quem tá assistindo bastante sobre essa competição aí que empolga tanto o brasileiro. Silvio Morestoni, blumenauense, família tradicional, o homem é operador do direito, mas está voando baixo. Fala dessa paixão pelo automobilismo. Vamos contar um pouquinho da tua história e desse amor, dessa paixão pelo automobilismo, pela alta velocidade, Silvio. Então, Paulo César, eu estou com 39 anos e nasci na década de 80. E quem nasceu na década de 80 teve o privilégio de não só ter um mega exemplo no automobilismo brasileiro, né, mas era um exemplo na pista e fora das pistas, que foi o nosso amado Ayrton Senna. Né? Eu até, de vez em quando o pessoal me pergunta, eu digo assim, foi o último grande herói brasileiro, né? No esporte. Aí ele foi uma pessoa sensacional, que tinha um comportamento voltado sempre a ações sociais, sempre foi um cara muito nacionalista, vestia a camisa do Brasil quando estava fora, e ele era o tipo de piloto que não morava em Mônaco. Morava no Brasil, gostava de ficar aqui, ser brasileiro, tinha honra e orgulho de ser brasileiro. Isso é um exemplo gigantesco para nós. E isso te inspirou, Silvio? Esse amor, a paixão do Ayrton Senna pelo automobilismo e o jeito dele correr, isso tudo te inspirou? Sem sombra de dúvida, né? Naquela época, anos 80, anos 90, o principal brinquedo dos meninos era carrinho de fricção, né? A gente tinha muita limitação do que assistir, né? E a gente tinha as corridas de Fórmula 1 no domingo que fazia todo mundo acordar, né? Era o programa da família. Era o programa da família. Domingo pela manhã, acordar cedo. Acordar cedo para torcer pelo Brasil, representado pelo Ayrton Senna. Então sempre veio de lá, a família em si também sempre teve bastante paixão por carro. Eu me lembro do meu pai, quando eu tinha 4, 5 anos, a gente já comprava 4 rodas. Então era a revista de todo mês, né? Os meus irmãos mais velhos paixão também por carros. Sempre tiveram paixão por carros, corridas. Então a paixão por automobilismo nasceu dentro dessa inspiração familiar e principalmente pelo Senna, né? E quando é que você começou a correr mesmo? Quando é que você sentou aí num cockpit? Quando é que você passou a acelerar de verdade? Eu comecei a competir como amador em 2010, né, disputando a Drivers Club, que é uma competição da Porsche, uma competição interna e amadora, em que são competições de time attack. São pessoas que vão lá para fazer a volta mais rápida. Não existia corridas, né? Não tinham competição de corrida buscando a primeira posição, porque são carros de rua que estão bem preparados para andar na pista. Inclusive, muito rápidos e às vezes mais rápidos do que que a maioria dos carros de corrida que estão competindo. Então lá começou. E eu já comecei muito bem. Comecei no Autódromo de Curitiba, que na verdade ele é em Pinhais, né, do lado de Curitiba. Infelizmente é um autódromo que, como o automobilismo em geral no nosso país, né, ele tem as suas dificuldades, é um esporte muito caro,
E eles acabaram fechando esse autódromo, que era uma paixão de todos os pilotos, todo mundo gostava de ir para Curitiba para correr, já passaram a máquina lá no asfalto, né, para construir um condomínio, um bairro novo lá naquela região de Pinhais. Agora, Silvio, vamos lá. Explica para nós, tem como descrever aqui, para o nosso público que está em casa, qual é a sensação, a emoção, a adrenalina quando você está ali voando baixo, você, o volante, a máquina, e aquela velocidade 150, 200, 250, naquela reta. Como é que se explica isso? Então, Paulo César, na verdade, são ambientes muito seguros, né? Por exemplo, os carros de corrida têm todo um aparato de segurança para o piloto. A gente viu exemplos, por exemplo, o filho do Nelson Piquet capotar 10 vezes com esse carro. A gente tem um dos atuais pilotos, que é o Rodrigo Melo, que corre na categoria carreira, também sofreu um acidente grave, inclusive em Curitiba. Também pela Porsche Cup? Também pela Porsche Cup, todos esses pela Porsche Cup. E teve um capotamento assustador, assim, o carro saiu voando, mas você percebe o pós-acidente, o nível de segurança que esses carros têm. Porque a proteção que tem em torno do carro, existe um banco preparado, um cockpit todo preparado para que o piloto tenha a maior segurança possível, fora todos os equipamentos que a gente tem que usar, né? Protetor cervical, capacete, toda a indumentária anti-chama para proteger eventualmente de um carro que estiver em chamas, o piloto estiver eventualmente apagado. Não é comum que isso aconteça, né? É raríssimo que aconteça, mas pode acontecer e tu tem que estar preparado para isso. A emoção, é claro, acelerando é muito boa. Mas talvez eu não seja o melhor exemplo para dizer isso, porque a maioria dos pilotos, quando está andando em alta velocidade, o batimento cardíaco está muito alto, né? Se a gente acompanhar as corridas da Porsche Cup, eles chegam a medir e mostrar, né? Então, tinha lá uma situação lá do Caio Castro a 180 batimentos por minuto antes da largada. Caramba. Tipo, ele está parado dentro do carro e não tem esforço físico. É o nervosismo. E eu, nas minhas medições, dificilmente passa de 110, 120. Um gelo. Eu sou bem tranquilo. Um gelo. Estou curtindo aquele momento. Mas vamos lá, pegando o gancho então dessa tua resposta, o momento máximo de tensão e de ansiedade é a largada? A largada sim, por quê? Porque o carro no momento da largada, ainda que você faça o aquecimento dos pneus e dos freios, que é muito importante, para você não perder a tomada de curva e de frenagem, o pneu está frio, então ele não freia igual, ele não está tracionando igual nas curvas. O pneu, quando ele não está aquecido, ele desliza mais, então você não pode forçar muito porque ele pode vir a rodar. Então, aquele momento da largada é o mais tenso, principalmente porque quando você larga na frente, é o risco de alguém que está atrás vir e te levar junto. Então, apesar de tu não ter ninguém na frente, quando tu está largando na frente, os teus olhares estão nos retrovisores, olhando para trás para ver se tem alguém que pode te acertar ou não. E tu não sabe o que é largar atrás, né? Nessa temporada... Por enquanto, não. 3 poles, pai. Tá voando baixo. Eu fico contente com os resultados. Eu devo isso, é claro. Cada piloto, apesar de a Porsche Cup ser uma categoria em que equaliza todos os carros, cada piloto tem a sua equipe. Tem o seu engenheiro, o seu instrutor e o seu mecânico. Tá, então vamos explicar para o pessoal de casa. O Silvio Morestoni, ele é o atual líder da Porsche Cup em qual categoria? Na Sprint Trophy. Sprint Trophy. Muito bem. É uma categoria intermediária? É a categoria de entrada da Porsche Cup. De entrada. Mas vamos lá, e todos os pilotos estão em condições iguais quando a gente fala de mecânica, de carro, de ajuste motor? Existe um procedimento, a corrida é feita no domingo. Mas todas as quartas-feiras que antecedem as provas, existem vários pilotos da Porsche, que não somos nós, que são contratados para fazer um teste de volta com todos os carros. E naquele momento existe uma equalização. Então aquele mesmo piloto, por exemplo, um dos pilotos está correndo hoje na Stock Car, piloto da GR Toyota, o Arthur Leist, que é um dos pilotos, ele testa esses carros. Então ele entra em um carro, entra no outro. Eles têm uma medição de tempo de volta que, se bater alguma diferença, esse carro não é aprovado. Ele tem que fazer o mesmo tempo todos os carros. E a velocidade de final de reta tem que ser a mesma. E isso se deve
principalmente a organização da Porsche Cup, do Denner Pires, que hoje é o presidente, o CEO da marca, Boa. que ele exige que tenha um campeonato de pilotos, não um campeonato de equipes. Então, ou seja, não é a máquina que vai fazer a diferença, é o braço, é a qualidade técnica, a qualidade, é o talento do piloto que vai definir a temporada, junto com o trabalho da equipe. Exatamente. A equipe é para coordenar o carro, ver se ele está em perfeitas condições de funcionamento, e às vezes ainda assim não funciona. Eu tive um caso que eu tive um problema, mas toda equipe mecânica, instrutor e engenheiro está ali avaliando. Mas o que atrai bastante no automobilismo, e se você perguntar para qualquer pessoa que é fã de automobilismo, o que ela quer? Ela quer ver quem é o melhor piloto e não quem tem o melhor carro. Que era o que a gente via nos anos 80 e 90, né? Exatamente. Você via que um piloto em piores condições, como era o carro do Senna, com carros piores do que as outras pessoas, pela qualidade técnica dele, pelo nível de concentração, pela habilidade dele, ele tinha condição ainda de ficar na frente. Ele conseguiu uma façanha incrível com a desconhecida, então, na época, Lotus, né, uma equipe modesta, né, que estava surgindo. Exatamente. Conseguiu vencer um grande prêmio, debaixo de chuva, é verdade. Foi, inclusive, a primeira vitória do Ayrton Senna. Sim. Vitória que depois fez com que... catapultou ele para cima cada vez mais. Foi. Isso aí. Então, na Porsche Cup, ganha quem tem mais braço. A tendência é essa. É claro que nunca se consegue 100% de igualdade nos carros. Tá. Né? Você não consegue a perfeição, mas é importante quem está assistindo saber que a Porsche se dedica ao máximo para que tenha os carros completamente equalizados, para que tenha uma disputa de pilotos. Pô, legal, muito legal. E como é que você chegou à Porsche Cup, Silvio? Então, as minhas competições como amador acabaram me levando, sendo convidado a fazer teste para a categoria profissional. Então, eu tive um primeiro teste em 2013, que eles selecionaram os pilotos que estavam andando mais rápido naquela temporada de amador, e eu fui lá para fazer um teste em Interlagos. Andei a primeira vez num Cup. Em 2016, eu resolvi tirar minha carteira. A minha carteira como profissional, filiado à CBA e à FIA. Então, ou seja, para correr precisa tirar uma carteira especial. Tem que ter uma carteira especial para pilotagem. Não só uma prova de direção. É como é uma CNH. Você passa por prova escrita, você passa por treinamento e você passa por uma prova. E essa prova na pista exige o que do piloto? Perícia? Então, o piloto, basicamente, eles olham duas coisas. A capacidade que você tem de andar na pista sem atrapalhar os demais. Então, assim, às vezes o piloto é rápido, mas ele não olha para o lado nem para o retrovisor. Nigel Mansell. Tu tem que ter uma visão panorâmica do que está acontecendo na pista. E outra questão é um limite de velocidade. Você tem uma questão de tempo. Porque, como no trânsito é perigoso, alguém que, por exemplo, numa via de 60 km por hora anda abaixo de 30, que gera uma multa, e gera uma multa por quê? Porque ele está trazendo tanto risco quanto alguém que está andando rápido no trânsito. Não é só atrapalhar. Exatamente. É só questão de atrapalhar. Então a pessoa não pode atrapalhar, tem que ser rápida e tem um limite de velocidade para chegar. E aí você foi bem, tirou a carteira. Opa, tudo certo. E aí? E aí, naquele momento, por falta de orientação e principalmente de apoio de patrocínio, né? O automobilismo é um esporte muito caro, então muitas vezes inviabiliza as pessoas a quererem. Muita gente quer entrar, mas é muito caro. Então até que você consegue um patrocinador que acredita em você para iniciar é bem difícil. E eu acabei postergando essa decisão para 2024. E esse ano tem sido um ano especial até agora, né? Porque o Silvio Muristoni, em 3 provas até aqui, como a gente já destacou, foi o mais rápido em todas as 3 provas, largou na frente nas 3. Na estreia, na largada, o carro apagou, teve um apagão eletrônico. Foi bem complicado porque, como era a minha prova de estreia, estava largando na posição de honra, na pole position, era bem importante que eu completasse aquela prova ainda que não ganhasse. Né? Claro que a gente está lá é sempre para tentar vencer. Claro. Mas ficou aquela expectativa e uma sonda que regula a alimentação de ar no motor e a saída de ar, ela simplesmente parou de funcionar. Então o motor não sabia mais se estava entrando ar, se não estava, perdeu potência, eu fui obrigado a abandonar. Essa prova foi onde? Goiânia. Em Goiânia. Autódromo Internacional Ayrton Senna. É o nome do autódromo lá. A segunda prova foi no interior de São Paulo. No Autódromo Velocità, em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Aliás, uma das pistas mais bonitas do país. Quem tiver a oportunidade,
é numa fazenda, um lugar maravilhoso que foi construído lá. E lá, nesse lugar maravilhoso, Silvio Morestoni não tomou conhecimento dos adversários e foi lá que você conquistou a sua primeira vitória. É isso aí, bem contente, né? Principalmente depois daquele abandono trágico, né? Por um problema eletrônico, mas superou. Mas a gente tem que superar, tem que ir para cima. E automobilismo tem disso. Carro quebra, existe algum problema, alguém bate em você, você tem que estar preparado para isso. Pois é, e como é que foi essa vitória, Silvio? Porque você foi o mais rápido durante todo o período ali da bateria de treinos. Foi um final de semana que você andou na frente sempre mais rápido e com uma diferença significativa para os concorrentes. O carro estava andando muito bem e eu acertei bem as posições de pista. Todo o treinamento que a gente fez usando telemetria, porque Velocitar é uma pista cheia de curvas. Quanto mais curvas tiver, mais possibilidade tem o piloto de se sobressair, porque cada curva é uma dificuldade. Você acelerar numa reta, todo mundo acelera igual. Ninguém chega numa reta e deixa de cravar o pé no acelerador. Então, quando você tem uma pista cheia de curvas, ali você vai tirando na técnica, em cada curva você tira um pouquinho. E o bom piloto, o que ele faz quando tem muitas curvas? Qual que é a diferença do bom piloto para o piloto comum? É que, às vezes... Deixa para frear em cima do lance? Na verdade, muitas vezes não. Aí é que tá. Você tem que avaliar a forma de entrada e de saída da curva. Então, tem muitas curvas que, às vezes, você acha que está freando lá no final, e que você está acelerando tudo e o carro está desgarrando e você acha que está indo rápido, e na verdade não. Às vezes é você conseguir frear melhor o carro de forma mais estável e entrar na curva mais controlado para que você acelere o mais rápido possível na saída da curva que você ganha naquela saída inteira. Às vezes o cara que freia depois, ele chega primeiro na curva, mas ele perde na saída. Quanto que é possível ganhar de tempo numa curva bem feita, bem executada? Olha, a diferença de uma curva para outra varia aí de 0,1, 0,2 no máximo. No máximo. Agora, Silvio, e na chuva, hein? Tem muitos pilotos que tiram o pé com medo de rodar, né? Sim. Como é que tu vai na chuva? Olha, a chuva, além de tudo, ele é um componente que ele torna para o piloto, para alguns pilotos, né, a corrida mais interessante. Eu, por exemplo, eu gosto da chuva. Eu gosto da chuva, gosto de sentir o momento que o carro vai poder perder a tração, só que, de fato, se torna uma corrida mais perigosa. Risco maior, né? Tem muito mais rodadas, tem muito mais batidas, né? O sistema de frenagem ele é muito complicado, porque por mais que está na chuva... Você gosta de correr no caos, eu já percebi. Tu freia 230 por hora na chuva. Nossa, né? Com um monte de carro vindo à mesma velocidade atrás. Então, é claro, fica um pouco mais perigoso, mas no aspecto de diversão, se você tirar, excetuar... Quer o caos, né? Tá valendo. Piloto bom quer correr na chuva. Ô Silvio, e aí venceu no interior de São Paulo, conquistou a primeira vitória. E aquela sensação de subir no lugar mais alto do pódio, hein? De comemorar. Não, realmente defender Blumenau, representando o Blumenau. Foi muito legal porque eu sempre faço questão, eu acho que isso, como eu falei do Senna lá atrás, que o Senna é nacionalista, eu acho que eu sou um pouco bairrista. Eu defendo aqui a minha cidade, eu faço questão de trazer para o pessoal da narração da corrida, olha, eu estou aqui, estou representando o Blumenau, é a minha cidade, porque eu sei que tem muita gente que gosta do automobilismo aqui, que acompanha, que torce, então a gente fica imbuído desse sentimento de chegar lá e representar a nossa cidade. Né? E eu estou aqui, eu carrego a bandeira de Blumenau junto comigo, né? Ela está sempre me acompanhando nas provas, e então esse sentimento de chegar no pódio é a lembrança do quê? É a lembrança de chegar no final e saber que a gente está ali, está trazendo a nossa bandeira, está representando, e é claro, a sensação própria é muito boa, né? Você passar por aquilo tudo e ter uma vitória é interessante, é bem legal. Bom, então o Silvio Morestoni está estreando nesse ano na Porsche Cup. Na primeira prova andou mais rápido nos treinos, fez a pole. Na hora da largada, apagão eletrônico no carro, ele teve que abandonar a corrida. Segunda prova da temporada, a vitória espetacular, né? Ninguém andou mais rápido, né? De ponta a ponta. O Silvio Morestoni conquistou a vitória lá no interior de São Paulo. E na terceira prova da temporada, em Interlagos, né?
Na curva do S do Senna, voltando a destacar também que em Interlagos, na terceira prova, ele também andou mais rápido, também fez a pole, também largou na frente. Estava liderando de ponta a ponta, faltando uma volta ou duas? 2 voltas. Faltando 2 voltas para conquistar a segunda vitória, vem a curva do S do Senna. E aí você rodou. Rodei, Paulo César, O rodei. que deu? Então, O que deu, pai? às vezes a gente vê que quando a gente analisa os dados do porquê que aconteceu a rodada, obviamente que eu já sabia o que estava acontecendo no momento, mas é uma pequena fração de segundo, eu vou falar para vocês, 0,1 segundo de diferença no momento da freada, ou talvez da pressão de freio ser um pouco diferente, você colocar 5% a menos de potência no freio, ele passou 1,5 metro do momento da entrada. Passou. Passou mais ou menos 1 metro, por aí, não chegou 1,5 metro. 1 metro do momento de entrada na curva, que é sobre a zebra. Então, É uma curva difícil, Silvio? Não é uma curva difícil. Digamos, tenebrosa. Não. Só que o que tem de diferente o S do Senna? Ele é uma descida. E na descida... E é uma curva mais comprida, não é não? É uma curva comprida na saída. Na saída. Mas essa primeira é uma curva super curta, é uma curva de 90 graus. Tá. Só que é 90 graus em que tu tá numa descida, então a traseira do carro fica um pouco mais solta. E o problema não é a traseira ter ficado solta, porque não foi esse o problema foi que eu tracionei um pouco demais no começo. Eu botei o pé no acelerador um pouquinho mais cedo, essa pequena fração de 0,1, o carro começou a escorregar, e quando começou já não deu para retornar, que a gente contra externos. E não tem o que fazer quando ele começa a sair de lado, Silvio. Só entregar a Deus. Pisa o pé na embreagem, freia, espera para ver o que acontece. Pisa o pé na embreagem, freia e entrega a Deus. E é isso aí. E aí você deu sorte ainda, mano, porque você conseguiu voltar no braço, no sacrifício, o carro teve problemas. O carro estava quebrado, a gente olhou na telemetria, eu estava perdendo mais ou menos uns 2 segundos, perderia uns 2 segundos por volta, mas eu consegui voltar ainda, chegar em terceiro. O que para mim foi uma vitória, né? Tanto pela questão... Naquela circunstância, sem dúvida. É claro que todo mundo pergunta, poxa, mas tu não ficou frustrado com isso? Eu acho que faz parte do automobilismo passar por isso, né? Eu acho que se fosse numa última prova do campeonato seria diferente. Talvez eu não estivesse arriscando, porque eu estava liderando com mais de 4 segundos. Eu não olhava o segundo colocado no retrovisor. Porque 4 segundos numa reta tu não enxerga. Sim. Então eu estava tranquilo. Eu tinha espaço, inclusive, para rodar e para voltar ainda, se duvidar, na frente. Em primeiro lugar ainda. Mas o problema é que quebrou a dianteira do carro e o carro perdeu velocidade. Bom, mesmo com o terceiro lugar, com esse terceiro lugar, com o desempenho do Silvio Moristone, que garantiu ele a primeira vitória lá em Mogi das Cruzes. Mogi Guaçu. O Silvio Moristone é o líder do campeonato ao lado do Gabriel Liber, que venceu essa terceira prova lá em Interlagos. Caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele, ficou bem feliz. Gabriel Liber e Silvio Moristone são os líderes da temporada com 35 pontos e tem mais 2 provas. A gente já vai falar sobre a sequência da temporada. O Silvio Moristone está conosco aqui no Município Esportes. A gente vai fazer um intervalo, Silvio. Já a gente vai falar sobre as próximas 2 corridas, expectativa, as dificuldades em relação a patrocínios e também sobre o evento que o Silvio está organizando e encabeçando um movimento para ter um grande evento da Porsche Cup aqui em Blumenau durante a Oktoberfest, inclusive um evento com caráter beneficente, assistencial. A gente já vai falar mais sobre isso aqui no Município Esportes. Até já. Muito bem, pessoal. Voltamos ao Município Esportes aqui no portal O Município Blumenau. A maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Fora o baile, hein? Um canhão de audiência. E aqui, ó, tô com a fera. A gente já fez o grid de largada na etapa inicial, na primeira parte do programa. Tá voando baixo, o homem é fera, pilotando um Porsche. Qual é o modelo do Porsche, mano? Porsche Cup GT3, modelo 991. Quanto você já colocou nele? Uma pista, numa reta? 250. Ah, básico. 250 por hora. Tá acelerando muito. É o líder da Porsche Cup. Despontou como um dos grandes nomes e favorito para conquistar o título da temporada. Faltam 2 provas. Uma em Interlagos. As 2 serão Interlagos. As 2 serão Interlagos.
Ô Silvio, para o pessoal entender, né? Blumenau não tem autódromo. Uhum. Como é que você treina para essas provas? Então, Paulo César, é difícil realmente para quem quer. Existem pistas de kart aqui nas proximidades, seja um kart indoor, seja o Veloterra, que a gente tem, que é muito forte aqui em Santa Catarina. Indaial tem uma pista muito boa, o Beto Carreiro, mas são pistas para kart, né? Normalmente para quem quer desenvolver uma carreira de fórmula, né? Mas para essas categorias que tem, a categoria amadora é muito boa. Então, o que eu utilizava como treinamento era essa categoria amadora da Porsche e também o uso de simuladores. E funciona, mano? É eficaz esse treinamento através do simulador? Você consegue... Então, é o que você consegue chegar mais próximo das pistas, né? É claro que existem simuladores ultra realistas, como que são os utilizados pelas equipes de Fórmula 1, que são simuladores específicos para eles, não são os jogos tradicionais que a gente compra, mas hoje existem ótimos simuladores que são usados para fazer treinamento, inclusive com o carro específico que você vai correr, nas pistas que você vai andar. E isso ajuda bastante, né, para você descobrir acerto de carro, tangência, o próprio acerto mecânico do carro. Ele é muito parecido se você muda uma barra estabilizadora, se você muda uma pressão de pneu, se você muda a posição do aerofólio para mudar a aerodinâmica do carro. A reação que o simulador tem é muito próxima da relação do carro real. E o traçado dos autódromos, das pistas? Os traçados são ótimos. Por quê? A maioria dos traçados eles são captados via laser. Então, o que acontece? Quem são os programadores, eles captam informação com laser na pista. Então, até a trepidação da pista é captada por esses simuladores. Consegue reproduzir no simulador. Exatamente. Fantástico a tecnologia, né, mano? Interlagos, por exemplo, no final da reta, é claro, a maioria das pessoas já viu Interlagos, mas ela tem muito relevo. O S do Senna, por exemplo, é um buraco, é um prédio de 4 andares. Olha. Se tu olhar lá de cima para baixo, da onde vai chegar um prédio alto. Todas essas elevações, inclusive no final da reta, que tem uma elevação assim de tipo meio metro, ela aparece perfeita no simulador. E, por exemplo, uma freada que é numa subida, o carro freia mais rápido. Esse tipo de reação, por exemplo, o simulador não conseguiria representar se não tivesse uma medição tão perfeita. Show de bola. As duas provas, então, uma em setembro? A próxima em agosto, final de agosto e em novembro. Em novembro. Bom, você tem tempo para se preparar. Ô Silvio, fala para nós, nesse primeiro ano aí, como é que estão os patrocinadores? Tem dificuldade ainda ou com os resultados os patrocinadores vieram? Então, a questão de conseguir patrocinadores, eu acho que eu fui um ponto fora da curva, conversei com algumas pessoas próximas. Quem é que está te apoiando? Hoje tem a PayUp Brasil, é uma fintech de São Paulo, que eu tenho um amigo que é representante, o Flavinho, que é representante aqui da região de Itajaí, Balneário. São essas empresas que trabalham com maquininha de cartão de crédito, essas coisas. Eu tenho a Secret Weapon. A Secret Weapon é uma fabricante de escapamentos esportivos para carros esportivos, escapamentos feitos em titânio. Eu tenho a Eurocode, que é uma empresa de Balneário Camboriú, que é uma empresa que também trabalha com preparação de carros. Eu tenho a Salt. A Salt é uma estética automotiva que é localizada na Praia Brava, na região da Praia Brava, ali em Balneário. Ela cuida, é uma lavação premium, que tem um cuidado bem diferenciado com os carros. Eu tenho também a Nação Detail. A Nação Detail é uma fabricante de produtos que são voltados à lavação de carros. Boa! Então é uma indústria que cria aqueles mecanismos para gerar espuma para quando o lavador usa para o carro e todos esses equipamentos que envolvem a estética automotiva. Então, assim, tem bastante gente que está junto, até nem tinha mais espaço no carro, né? Então, já fechou a cota de patrocínio por ali. Mas é claro que para avançar na Porsche Cup, é claro, a gente espera, de repente, trazer algum patrocinador local aqui da região, né, para que venha patrocinar o evento. A gente já está em busca disso, quem sabe vai dar tudo certo. Muito bem. E qual que é a visibilidade hoje da Porsche Cup? Para que o pessoal tenha uma ideia. Então, eu não vou saber dizer com perfeição em números, mas a Porsche Cup ela é uma categoria de automobilismo que hoje ela está muito mais bem estruturada, por exemplo, que a Stock Car. Né? Toda a parte de construção de carros, competitividade, equipamento, mesmo velocidade. Os carros da Porsche Cup hoje,
dos carros de turismo, é o carro mais rápido que tem na América para andar. Então, você vai ver uma corrida de Stock Car, o Stock Car ele é mais lento do que um Porsche Cup. A pole position de um Porsche Cup é mais rápida do que a pole position do Felipe Massa andando no Stock Car. Então, é uma categoria que é muito rápida e que tem equipamentos muito bons. E qual que é o apelo, Silvio? Só para a gente ter uma ideia, os autódromos em dias de prova lotados, o público vai, comparece? Então, hoje a Porsche Cup, nesse último evento que teve em Interlagos, se eu não me engano, foram 22 mil pessoas pagantes. A Stock Car, por exemplo, estava correndo ali com 5, 10 mil. E um público... E fora o público que circula na área do paddock, que aí são patrocinadores, né, que estão sempre lá, e os convidados, que circula mais ou menos, num final de semana de corrida, perto de 6 mil pessoas. Então a gente está falando de 30 mil pessoas. E tem transmissão, né? A transmissão é feita pela Band, né? Então a Rede Bandeirantes transmite a Porsche Cup ao vivo. Tem um alcance nacional. Né? É um alcance nacional. Ela é transmitida também pelo Band Play e pelo YouTube. Todas elas ao vivo. As plataformas da Band. Eu não sei dizer o número de visualização, mas comparativamente com outras categorias é mais do que o dobro de visibilidade do que as outras. Pô, tá bombando então. Tá bombando. Ela tem de tudo para se tornar a maior categoria disparada de automobilismo do país. E o Silvio Morestoni lidera uma das categorias da Porsche Cup, para quem chegou agora, fera, advogado, blumenauense, operador do direito, OAB, hein? Olha aqui, ó. Alô, OAB, ó. Tá aqui, ó, o membro de vocês, ó, advogado, operador do direito, Silvio Morestoni, que é o líder da Porsche Cup. 2 provas para confirmar o favoritismo e conquistar a temporada. E já tem um convite que já foi feito para você pilotar ano que vem na categoria principal, Silvio. Tá fechado já? Você vai? Não, obviamente que a gente não pode revelar antecipadamente, porque tudo pode dar errado, né, Paulo César? Mas existe um convite nesse sentido. Tem uma perspectiva. Já existe uma perspectiva para que a gente venha correr na categoria principal. Né? São outros modelos de carro um pouco mais rápidos, com mais eletrônica, com chassis mais elaborados. Quando você vai avançando, ele se torna mais rápido. Para ter ideia, assim, é um carro que gira em volta uns 7 segundos mais rápido numa volta do que eu estou andando. E com profissionais, com pilotos muito mais experientes. Ah, sim. Aí a conversa lá é diferente? Tem pilotos ex-Fórmula 1 que correm, já correram lá. Tem o pessoal que é da Stock Car, digamos assim, que a qualidade dos pilotos é muito alta nessa categoria. Aí vai dar brincadeira lá, a brincadeira vai ser mais interessante. É tudo que um piloto quer, ele quer competição, ele quer estar no meio do enrosco. Quem não quer, não gosta disso, não pode estar lá. Maravilha, maravilha. Silvio Morestoni, deixa eu te perguntar uma coisa, abençoado. Silvio Morestoni, né, operador do direito, como é que você está fazendo, mano, com os processos, hein? Então, atrapalha, não? Consegue conciliar a vida, porque operador do direito, vocês têm um escritório né, respeitado, um escritório de advocacia, né, que se notabilizou aí pelo trabalho de excelência e exige um bom tempo, imagino eu, né? Então, Paulo César, eu vou te dizer que não atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha por quê? Na verdade, para não dizer que não atrapalha, por exemplo, se tu participar de 6 etapas no ano, são etapas em que, digamos assim, eu teria que enforcar durante essas 6 etapas, 6 semanas. A quinta, a sexta, que eu teria que faltar, dentro desse período dessas semanas. Então, 6 pontos facultativos. O pessoal do escritório desconta das minhas férias depois. Então eu acabo tendo que cumprir lá depois. O Carlos, o nosso gestor aí que está escutando, o Dr. Carlos Krieger, ele faz eu cumprir de volta, mas o importante da advocacia, os nossos colegas advogados que podem estar escutando, o advogado tem um compromisso com o cliente. Então, jamais seria uma possibilidade eu abandonar de alguma forma a minha advocacia, que é a minha paixão. A minha paixão é lutar pelo direito dos meus clientes. Eu adoro, é a paixão da minha vida. Eu estou trabalhando no meu escritório há 20 anos e ali é a minha paixão. É claro que o automobilismo vem junto, vem próximo, né? Eu estou realizando um sonho. Para você ir bem na advocacia, você tem que estar na pista correndo também. Também, vai ajudando. Na verdade, é sempre um impulso, né? Quando
É que nem a gente está fazendo esporte, jogando futebol, fazendo uma atividade física, tudo aquilo impulsiona a gente a trabalhar melhor. Não vai atrapalhar. Absolutamente. Não vai perder nenhum prazo. Vai perder nenhum prazo de... A gente tem lá no escritório o João Carlos, que é o nosso chefe da controladoria, que ele só controla prazo no processo. Então ele não deixa ninguém nem chegar perto de perder o prazo. Exatamente. Maravilha, show de bola. Ô Silvio, então vamos lá. O que faltou dizer? Vamos falar agora. Outubro. Exatamente. Vamos falar dessa ação que o Silvio está organizando e já tem o ok da Porsche Cup. O que está sendo preparado? Vamos falar aqui para o pessoal. Então, Paulo César, a gente está... O Blumenau sempre gostou muito de automobilismo. As pessoas que são daqui são fãs de carros, de corridas, de automobilismo, assistem. Tem um grande grupo que gosta de acompanhar esse tipo de evento. E como a gente não tem autódromo, eu lembro de uma corrida que chegou a ser realizada aqui, talvez tu vai lembrar, uns 15 anos atrás. Eles fecharam aqui a Rua da FURB, teve corrida aqui que girou pela Rua 7, aqui na frente mesmo do próprio município, faz um tempinho, acho que é uns 15, 20 anos atrás. Eu devia estar na escola já. Na escola. Mas se for falar fora isso, ninguém lembra, né, Paulo César? Mas o pessoal gosta. Então, eu fiz uma solicitação para a organização da Porsche Cup para que a gente trouxesse alguns carros de corrida. Uhum. Dependeria, obviamente, de uma aprovação do município, do executivo. Carro de corrida não pode transitar na rua, então tem que ter autorização da guarda de trânsito, tem que ter aval da própria prefeitura. Então eu já marquei, tive uma reunião que foi feita com o nosso prefeito, Mário Hildebrand. Tá aí, Mário, tá escutando? Vamos realizar esse evento, hein? Prefeito Mário, né? Marcelo Groil, né? Secretário de Turismo. E secretário de Turismo. Mas qual é a ideia? O que foi pedido a ele? Então, o que a gente foi pedido é o apoio da prefeitura apenas para tornar viável pelas liberações com o município. Né? Não existe custo nenhum para o município. Dá para colocar os carros no desfile da Oktober, por exemplo, Silvio? Daria, é possível. Talvez fazer uma abertura ou um fechamento, né? Porque são carros que eles não podem andar e parar. Eles têm que passar. Né? É um carro que ele não fica parado, então ele tem que ter um trajeto para passar. Mas a nossa ideia é ter um trajeto aqui dentro da cidade, se for possível, não tem problema, isso vai depender da prefeitura, né? Entender o que deve ou não deve fazer, mas a nossa ideia é parar esses carros e trazer pilotos daqui da região, como é o caso do Christian Mori e o Cláudio Simão. Já conversei com eles também, para que a gente parasse esses carros e tivesse uma exposição deles, a gente oferecesse brindes, né, para quem fosse lá, autógrafos eventualmente, e que essas pessoas trouxessem em troca alimentos, né, e brinquedos, para que a gente selecionasse. Inclusive foi um auxílio que eu pedi para o prefeito. Eu gostaria que uma das casas fosse beneficiada, que é uma casa que eu já ajudo há algum tempo, que é a Casa Puro Amor, daqui da Velha. De crianças, ela cuida de crianças carentes no período de contraturno escolar, faz um trabalho sensacional. Parabéns para a Sônia, que está lá cuidando dessa casa. Que bênção, mano. Que bênção, então. E a nossa ideia, obviamente, que vai se arrecadar, se pretende arrecadar muito mais... Brinquedos e alimentos. Brinquedos e alimentos. E a gente conversou com o prefeito para que se procurasse a assistência social da prefeitura para a gente tentar distribuir isso de forma equitativa, chegar onde deve chegar, né, Paulo César? Perfeito. Que legal essa iniciativa, então. E a Porsche Cup... Porsche Cup já deu ok, só falta a prefeitura. Muito bem. Então, uma iniciativa que tem o nosso apoio também, que vai ter o apoio desta casa aqui também, do Portal Município, na divulgação desse evento. Maravilha. Silvio, o pessoal está perguntando aqui o seguinte, o Rubens Barrichello ficou marcado, um grande piloto brasileiro também, mas que ficou marcado por aceitar, né? Muita gente tem que ele aceitou passivamente aquelas ordens da Ferrari, em momentos em que ele estava prestes a vencer uma corrida e ele tinha que tirar o pé e permitir a vitória, permitir a passagem do Michael Schumacher. Vitórias, inclusive, que eram desnecessárias para o campeonato. Isso, exatamente, exatamente. Então, aí é um assunto polêmico, né? Que há uma corrente que entende, não, mas o cara é contratado, é funcionário, ele tem que cumprir ordens da equipe. Mas, por outro lado, interfere
decisivamente, né, no resultado esportivo. Muita gente, uma outra linha, entende que não é justo. Né? Você, no lugar de Rubens Barrichello, chutaria o balde, o pau da barraca, e disse, não, aqui quem vai vencer sou eu, porque é uma questão difícil. Como é que você avalia? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer o Rubens, é uma pessoa que, no contato que eu tive com ele, uma pessoa super simpática, querida. Entendo o que aconteceu com ele, entendo que tenha essa questão de equipe. Ele não era funcionário, ele era contratado. Contratado. Apesar de ter uma cláusula dessa, eu acho que a pessoa que está lá nesse nível de representatividade, ele tem que pensar no tamanho da frustração que esse dinheiro que ele está ganhando está trazendo para a quantidade de povo brasileiro que estava vendo ele. Sim, a torcida brasileira. Então, assim, eu não discordo da atitude dele, mas eu, com certeza, no lugar dele... Mesmo correndo o risco de ter o contrato rescindido? Pode rescindir o meu contrato que eu vou levar. Eita! Mas já faria isso desde o começo. Mas isso é de cada um, né, Paulo César? De novo, eu não tô... A gente não está aqui julgando o Barrichello. Não estou julgando ele, eu só estou dizendo que eu, no lugar dele, eu acho que eu já tinha perdido o emprego no começo. Não deixaria. Não deixaria. Eu acho que faz parte do automobilismo você aceitar perder, porque tem outras pessoas que também estão ali com potencial, estão ali para ganhar. Eu, por exemplo, eu tive a minha situação da rodada, eu fiquei triste por ter rodado, né? Obviamente, a gente quer vencer, mas... eu sei que eu fiz o que estava a meu alcance fazer. Cometi um pequeno deslize que me custou a vitória, custou alguns pontos, né, para o campeonato, mas eu acho que o piloto, quando entra na pista, ele tem que entrar para ganhar. E eu acho que esse espírito, eu sempre falo isso para quem me pergunta, os meus amigos, quem é mais próximo, quem estiver me assistindo, pode ter certeza que se eu vou estar ali, vocês vão estar me vendo, eu vou estar acelerando para vencer. Não vai ter aquela pegada estratégica de que, não, eu estou com um carro bom, agora eu vou desacelerar. Não, é sempre para frente. Não se administra a corrida, então, quando está na frente, tem que acelerar. Assim, situações muito específicas, sim, mas no geral eu acho que o piloto que está ali para vencer, ele não pode ter esse receio. Eu acho que ele respeita mais os adversários andando forte do que segurando o pé. Agora, como é que tu se define, Silvio, na velocidade, no cockpit? Você é um piloto arrojado, que busca sempre o máximo e quer dar espetáculo, ou mais na linha conservadora, técnica, vou vencer, mas vamos sem correr riscos? Exatamente o contrário, né? Para cima. Eu estou sempre, por exemplo... as pole positions que eu conquistei, por exemplo, em Interlagos e no Velocitar, foi com 1 segundo de diferença para o segundo colocado. É bastante tempo para o automobilismo, né? Apesar de, quando você bota os dois carros passando, 1 segundo já dá uma diferença de alguns metros, mas no automobilismo é considerada muita coisa, né? 1 segundo. E ele só é 1 segundo porque eu realmente estava forçando. Né? Eu estava chegando no limite. Não é que os outros pilotos não eram bons, é que eu também... o piloto assume um percentual de risco quando está pilotando para que ele seja mais rápido. Boa. Então, realmente, eu acabo assumindo bastante risco. Isso é um pouco mais perigoso, mas eu acho que quem está ali é justamente para isso. Maravilha. Para fechar o nosso programa de hoje, Silvio Morestoni, onde é que você quer chegar, Silvio, no automobilismo? Então, eu acho que é um passo de cada vez. Um passo né? de cada vez. O primeiro ponto é acabar esse campeonato. Eu espero sair campeão dele. Boa. Eu sempre tento mirar na vitória no campeonato. E realmente, pensando num próximo passo, é a categoria principal. Começar a disputar ela no que vem. Se tudo der certo, eu devo ir para lá. E tentar chegar nessa categoria que é difícil, já dando um susto no pessoal. Que está vindo um novato já, blumenauense, esse piloto de Blumenau está vindo e está assustando. Atenção em Porsche Cup, ó, vai chegar chegando, hein? Se preparem. Muito bem. Silvio Morestoni, olha, que Deus siga te capacitando, que siga te abençoando, mano. Você faz um trabalho extraordinário. Obrigado, Paulo César. Que Deus siga te iluminando os teus caminhos, tá bom, mano? Você também. Obrigado pelo convite. Gratidão, tá? Silvio Morestoni. Um abraço lá no teu pai, lá nos teus irmãos também, tá bom, mano? Pode deixar, PC, obrigado. Silvio Morestoni, o nosso convidado de hoje, líder da Porsche Cup, está organizando um evento para o Oktoberfest, vai trazer os carros, os pilotos aqui para Blumenau, um evento que a gente vai trazer mais detalhes, o município de Blumenau
vai dar a cobertura devida a esse evento. E vamos seguir acompanhando o piloto aqui também, que desponta como favorito ao título para a temporada da Porsche Cup. Pessoal, estou terminando aqui, ó, Yaskara! Ei, Yaskara! Estamos fechando mais uma edição do Jornal do... Estamos... Voltando. E aqui, Yaskara, ei, Yaskara, estamos fechando aqui no O Município Esportes mais uma edição e a gente agradece o Silvio Moristone, a gente agradece você pelo carinho da audiência também aqui no portal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, fora o baile, um canhão de audiência. Tchau, pessoal.